Você já sentiu aquele vazio ensurdecedor? Ajoelhou-se num quarto escuro, clamando por uma resposta, mas só encontrou silêncio. Muitos de nós carregamos a ideia de que, em certos momentos, Deus simplesmente para de falar. Olhamos para um céu nublado, sentindo uma distância imensa, como se tivéssemos sido abandonados. Mas e se esse silêncio for, na verdade, um mito? E se o problema não for que ele parou de falar, mas que nós não estamos ouvindo da maneira certa? Neste vídeo, vamos descobrir juntos uma nova perspectiva. Não se trata de uma fórmula mágica, mas de um ajuste profundo na nossa maneira de nos relacionarmos com o Espírito Santo. Vamos aprender a diferenciar o ruído dos nossos pensamentos da verdadeira voz de Deus. Prepare-se, porque o que você vai descobrir hoje pode transformar seu deserto espiritual em um jardim florescente. A promessa é que, ao final, você entenderá que ele nunca esteve em silêncio. Muitas vezes, quando oramos, na verdade estamos pensando com muita fé. Abrimos a Bíblia, tentamos decifrar versículos e nossa mente fica cheia de pensamentos, teorias e argumentos. Tentamos convencer a Deus, explicar nossa situação, como se Ele não soubesse. Isso não é comunicação, é um monólogo. A verdadeira audição espiritual é diferente. É quando silenciamos nossa mente, fechamos os olhos para o caos ao redor e abrimos o nosso coração. É uma postura de escuta, não de fala. Imagine a tensão. Você está em silêncio e um vento suave, um sussurro quase imperceptível, toca seu espírito. Essa é a frequência de Deus. Pense em Moisés diante do Mar Vermelho. Ele não apresentou um plano complexo a Deus. Ele ouviu uma instrução simples: estende a tua mão. O milagre não veio do pensamento de Moisés, mas da sua obediência a um sussurro. A chave secreta para ouvir a Deus não está em pensar mais, mas em aquietar-se para escutar melhor. Mas por que é tão difícil escutar? Porque vivemos cercados por ruído. O ruído externo é óbvio. Notificações, notícias, demandas, a sobrecarga de vozes humanas que nos confundem e nos afastam da quietude. Mas o ruído mais perigoso é o interno. É a ansiedade, o medo, a dúvida, os planos B. É aquela luta constante dentro de nós. Uma metade calma, tentando ter fé, e a outra metade gritando em pânico. Deus não compete com o barulho. Ele fala na quietude da alma. Imagine uma paisagem serena, um lago espelhado refletindo montanhas. É nesse tipo de ambiente interior que a voz dele se torna clara. O Espírito Santo, como uma pomba, não pousa em águas turbulentas. O princípio da paz é fundamental. Se algo rouba a sua paz, provavelmente não vem de Deus. Para ouvi-lo, precisamos primeiro criar um espaço de silêncio interior, um santuário onde o único som permitido é o da sua presença. Mas por que Deus fala em sussurros? Por que não em trovões, para que ninguém duvide? A resposta está na sua natureza. Depois de uma tempestade, a calmaria revela uma luz suave. Deus muitas vezes se manifesta no inesperado, no delicado. Um sussurro exige proximidade. Você não sussurra para alguém do outro lado da sala. O sussurro é um ato de intimidade, um convite para chegar mais perto. Além disso, um sussurro exige atenção total. Ele nos força a parar tudo, a inclinar o ouvido espiritual e a focar nele. É um teste de prioridade. Lembre-se do profeta Elias. Ele estava numa caverna. E Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Deus estava na brisa suave. A voz de Deus não é para ser um espetáculo, é para ser um encontro. Ele sussurra porque quer nosso coração, não apenas nossa admiração. E aqui chegamos a um ponto crucial: a motivação. É possível ser um expert em teologia, ter pilhas de livros e ainda assim ter um olhar vazio, sem nunca ter ouvido a voz de Deus.
Isso acontece porque confundimos conhecimento com relacionamento. Existe uma diferença gritante entre quem usa Deus e quem ama a Deus. Quem usa chega com uma lista de pedidos, desesperado por uma solução. Quem ama chega em adoração serena, simplesmente desejando a presença dele. A luz divina não envolve quem exige, mas quem se entrega. Ouvir a Deus não é uma técnica a ser dominada, é uma consequência de um amor cultivado. É sobre manter o altar do nosso coração aceso, não com o fogo da urgência, mas com a chama constante da devoção. Deus fala com quem Ele sabe que tem um relacionamento de amor, não de interesse. E o que será que Ele mais quer nos dizer? Muitas vezes são as coisas que menos queremos ouvir. A voz de Deus tem um DNA inconfundível. Ela confronta para curar. Frequentemente, a razão do silêncio é a nossa própria resistência. Tapamos os ouvidos para a sua luz porque ela revela áreas que precisamos mudar. A falta de perdão, um hábito que precisamos abandonar, um passo de obediência que temos medo de dar. Ignoramos as mensagens de arrependimento e transformação, mas são elas que nos levam à verdadeira paz. A voz de Deus é como uma luz que corta as trevas. Ela expõe o que está errado, mas sempre com o propósito de curar, restaurar e alinhar. Se você sente que Deus está em silêncio, pergunte-se: existe algo que Ele já falou e que eu estou ignorando? Finalmente, precisamos entender o poder da espera e do discernimento. A nossa pressa gera ruído. Queremos a resposta agora, no nosso tempo. Mas o tempo de Deus é como uma ampulheta divina, onde cada grão de areia brilha no momento certo. Esperar em silêncio, sem ansiedade, é um ato de fé poderoso. Mas como saber se o que estamos ouvindo é realmente de Deus? Existem filtros espirituais. Primeiro, a palavra. A voz de Deus nunca contradirá a Bíblia. Segundo, a paz. A sua direção traz uma paz que excede o entendimento. Terceiro, o fruto. A instrução dele produzirá frutos do Espírito, como amor, alegria e bondade. E por último, a confirmação. Ele espesso confirma sua direção através de outras fontes, de um conselho sábio ou de circunstâncias. Quando todos esses filtros se alinham, você caminha com a certeza de quem segue uma trilha de luz, guiado pelo próprio Espírito. Vimos hoje que o silêncio de Deus é um mito, que a chave é escutar e não apenas pensar. Vimos que o ruído nos bloqueia e que ele sussurra por intimidade. A motivação do nosso coração e a nossa disposição para sermos confrontados são essenciais. E aprendemos a esperar e a discernir. Agora, o chamado é para você. Encontre um lugar tranquilo, feche seus olhos. Respire fundo e abra seu coração. Não peça nada, não argumente. Apenas se entregue como alguém que se lança ao amanhecer, de braços abertos. Faça essa oração simples do fundo da sua alma. Espírito Santo, fala comigo. Fique em silêncio e apenas escute. Ele nunca parou de falar. A pergunta é: você está pronto para ouvir? Obrigado por assistir. Se este vídeo tocou seu coração, por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal para continuarmos crescendo juntos nessa jornada. Fique em paz.